vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
do Senhor, estamos dando início ao nosso programa das 15 horas. Hoje pela manhã já tivemos vários vídeos apresentados. O pastor Zebeutinho já falou sobre a Escola Bíblica Dominical e agora é a nossa vez. O nosso assunto continua o mesmo, a mensagem do Espírito Santo que repercute no meio da igreja fiel em relação aos marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias, no preparo da igreja para o arrebatamento. Nós temos o nosso texto base hoje, Apocalipse capítulo 2, verso 8 a 11. Mas antes de começarmos, nós temos um grupo aqui da igreja de Piã, Belfort Roxo, pastor Ricardo Zanella, não é isso? Você é o? Leonardo. Você? Sou Délio. Délio. Nilson. Eduardo. Então vamos à primeira pergunta. Lendo Apocalipse capítulo 2, versos de 8 a 11, qual a ênfase da operação do Espírito Santo do Senhor na igreja de Esmirna? Cite o texto. Nós temos uma jovem, Ioane Pereira, de João Câmara, Rio Grande do Norte. Nós vamos assistir o vídeo e depois nós voltamos. A ênfase é na operação do Espírito Santo, é a de sabedoria, na qual a igreja, mesmo sabendo que estava condenada à morte, perseverou na fé, pois tinha certeza que herdaria a coroa de vida eterna. O verso está em Apocalipse 2 e versículo 8, que diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém? Nilson, Odélio, por favor, tem alguma coisa a falar sobre a resposta da Iane? Sim, essa resposta aí a gente pode encontrar no capítulo 2, versículo 8, Sim. né? E ali a ênfase, fala sobre... Ali eles falam da ênfase na operação do Espírito do Senhor, né? Sim. Que é no Espírito de sabedoria. Pois a igreja de Esmirna soube discernir o que era terreno e o que era espiritual. Diferente, por exemplo, da igreja de Pérgamo, que é a união da igreja com o Estado. Ali na época de Constantino. Ou seja, essa igreja discerniu que essa vida não tinha a recompensa para a alma. Por isso ela não amou essa vida, mas amou a vida eterna, sendo fiel até a morte. Amém. Falou alguma coisa? Pastor, era uma igreja definida. Ela sabia para onde ela ia. E ela alcançava não os objetivos desta vida, mas a vida eterna. Nilson? O propósito dessa igreja, pastor, era estar definida em Cristo Jesus. Sim. Diferentemente da outra igreja que não fazia parte em saber que o caminho era estar em Jesus Cristo. As perseguições, a igreja de Esmirna, ela foi levada às grandes perseguições. Mesmo sendo perseguida, sendo marcada para morrer, eles evangelizavam. O trabalho era constante, o trabalho era diário. Eram levados às arenas para morrer, mas mesmo dentro das arenas, durante a noite, inclusive o pastor Zebeutinho falou na última reunião, na última Escola Bíblica Dominical, eles cantavam. E durante o período que eles cantavam, muitos que estavam nas plateias se aceitavam o Senhor Jesus. Deixavam de ser agora simplesmente pessoas que estavam vendo aquilo, mas passavam agora a entender que a morte física era uma coisa, mas eles tinham a salvação e a vida eterna. Amém? Amém. Certo? Bem, vamos ler então a pergunta número 2. Ao ler Apocalipse capítulo 2, verso 8 a 11, onde estão as demais operações do Espírito do Senhor na igreja de Esmirna? Nós vamos ver e vamos citar os textos. Nós temos uma resposta completa, com todas as letras, que é dada pelo obreiro Vitor, lá de Petrópolis. Mas eu vou ler os tópicos, um a um, para que nós possamos entender, depois nós vamos ver vídeo a vídeo e fazer comentário. O tópico A diz o seguinte: o Espírito do Senhor. O tópico B diz o Espírito de inteligência e discernimento. O C, Espírito de conselho. O D, o Espírito de fortaleza. A letra E, o Espírito de conhecimento ou revelação. E a letra F, o Espírito de temor. Nós vamos, o jovem vai falar sobre todos os itens
Depois nós vamos vir item a item. Amém? Amém. Alternativa A, o Espírito do Senhor. Nós encontramos no verso 8. E aonde da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. É nesse trecho do primeiro e o último, Jesus revelando o seu poder, soberania e autoridade sobre toda a igreja. Alternativa B, o espírito de inteligência / discernimento. Nós encontramos no verso 9, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Somente com a presença do Espírito Santo nós podemos discernir acerca dos verdadeiros cristãos. Separei o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 15 e 16. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Alternativa C, o espírito de conselho. Nós temos duas respostas, no verso 10 e no verso 11. Nada temas das coisas que hás de padecer, ser fiel até a morte. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de conselho, ele se manifesta quando o Senhor ele aconselha e encoraja a igreja a não temer mediante aos sofrimentos e às perseguições. Somente por meio da confiança do Senhor e permanecendo fiel, eles iriam receber a recompensa eterna, que seria a coroa da vida. Assim, era necessário estar atento à palavra do Senhor para ser feita uma boa escolha. Separei o livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Alternativa D, o espírito de fortaleza. Nós encontramos nos versos 9 e 11, que nos diz a tribulação e pobreza, mas tu és rico, e o verso 11, o que vencer. O homem irracional, ele teme diante das perseguições, mas o homem espiritual, a igreja fiel, tem consigo o espírito de fortaleza do Senhor. A igreja era fortalecida ante as aflições e ficou firme e confiante como vendo o invisível. Separei dois livros, o livro de Coríntios 4, capítulo 4, versos 8 ao 10. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória dos que nos há de ser revelada. Alternativa E, o espírito de conhecimento e revelação. Nós encontramos os dois versos 9 e 10. Verso 9, eu sei as tuas obras. Verso 10, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, e tereis uma tribulação de 10 dias. O interessante é que o Senhor ele dá início de todas as coisas e o término dessa perseguição, simbolizando ali por 10 dias. A igreja sem o espírito de conhecimento, sem revelação, ao passar pelas perseguições, ela não entende o motivo e não tem forças para progredir. A revelação permite ao homem suportar o sofrimento e alcançar a recompensa, a tão almejada salvação. E, por último, o espírito de temor. A igreja nós encontramos no Apocalipse 2,10. Nada temas das coisas que hás de padecer. A igreja entendeu que ela deveria temer e obedecer unicamente ao Senhor, o único que tem poder para tirar a vida, para lançar ou livrar a nossa alma do inferno. Separei por último o livro de Lucas, capítulo 12, versos 4 e 5. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno, sim, vos digo, a esse temei. É isso, irmãos, a todos a paz do Senhor Jesus. Bem, irmãos, nós vimos aí a resposta de todos os itens pelo Vitor de São Gonçalo, e agora nós vamos analisar item a item. Tá? Vamos ver um vídeo sobre cada item e depois vamos conversar sobre eles. O Espírito do Senhor. Nós temos aí o jovem Brian de São Gonçalo. Ele vai responder, gravou o vídeo, vai responder e nós vamos analisar
essas respostas. Amém? Amém. Letra A. O Espírito do Senhor, em Apocalipse capítulo 2, no versículo 8, vai dizer assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Meus irmãos, o primeiro e o último é Jesus. É o Senhor da igreja fiel desde o começo da sua existência. E confirmando isso em Apocalipse capítulo 13, no versículo 8, vai dizer assim: O Cordeiro que foi morto desde a fundação dos séculos, firmando assim o que é, o que era e o que há de vir. A paz do Senhor Jesus a todos. Bem, a ênfase do Espírito do Senhor. Vamos lá, Nilson, o que você pode nos ajudar? Nós vamos começar a falar no início da criação. Quando o homem foi criado, Sim. recebeu para si no jardim, onde ele vivia com a presença do Senhor todos os dias. Sim. Mas após uma desobediência, o qual ele foi afastado, podemos dizer que se afastou da presença de Deus. Sim. Né? E Deus viu que eles estavam em condição, estavam despidos, estavam nus, e o Senhor providenciou as vestes para ele, Sim. que foi sacrificando um cordeiro para que pudesse vestir as suas nudez. Então nós podemos dizer que o Espírito do Senhor, ele é do alfa E do e o ômega, do princípio E lá o da fim. criação do mundo, né, até hoje. Nós podemos ver, como você falou, nós podemos ver Jesus na criação. Jesus, quando ele coloca, quando o Senhor mata o cordeiro, ali já estava simbolizando Jesus morrendo na cruz. na cruz. Isso. O ômega por quê? O Senhor só está preparando a igreja para o arrebatamento. Nós estamos aguardando esse dia eternal. Amém? Glória a Deus. É isso mesmo? Querem falar alguma coisa? Délio. Pastor, eu queria dizer que esse é a maior alegria da igreja. Aguardar todos os dias a volta do Senhor. O Senhor Jesus, ele vai voltar para buscar nossa vida. E sempre lembrar da onipresença do Senhor. O Senhor está presente em todas as épocas. Mais alguma coisa, Luiz? Queremos dizer que o Senhor Jesus aqui ele está sendo essa esmirra sofrida, exprimida, não é? Mas para nos trazer a vitória no seu retorno. Com certeza. Bem, a letra B, o espírito de inteligência ou discernimento. Nós temos a resposta da Letícia de Serra, Espírito Santo. Nós vamos assistir e depois nós vamos comentar. Amém? A gente pode perceber o espírito de inteligência ou de discernimento no verso 9 do capítulo 2 do livro de Apocalipse, na parte B, que diz: E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. A gente pode perceber que eles tiveram um discernimento aqui de separar que aquelas pessoas se diziam judeus, mas não eram, né? Mas sim eram a sinagoga de Satanás. Ok? A paz do Senhor Jesus. Amém? Então nós ouvimos aí a resposta da Letícia e agora eu queria que você, Eduardo, falasse alguma coisa sobre isso. É que o espírito de inteligência, ele nos dá o discernimento para discernirmos aquilo que vem do Espírito e o que não vem do Espírito Santo. Os judeus, né, os falsos judeus, eles queriam impor o entendimento deles de salvação. Eles queriam impor uma outra doutrina. E, através do discernimento, é que o Senhor começa a nos mostrar aquilo que é o certo e aquilo que é errado. Se nós formos lá nas parábolas e vemos o joio e o trigo, nós vamos ver o quê? São iguais, nascem juntos, mas há uma grande diferença. Eu não sei se vocês sabem, o joio ele é leve, não tem nenhum conteúdo. O trigo não, a semente está ali, né, pesa. Durante uma ventania você vê o seguinte, que o trigo desce, ele se abaixa e o joio fica em pé. Nós não podemos esperar um momento que nós queremos para recolher, mas o Senhor vai recolher no momento certo. Amém? Amém. Tá? Então vamos lá. O espírito de conselho. Luiz Correia de Porto Seguro. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser postos à prova,
e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nesse versículo, o Senhor ele aconselha e prepara a igreja para as coisas que eles irão passar, para as provas e para as oposições que eles irão sofrer. Mas também nesse versículo, o Senhor mostra a recompensa daqueles que forem fiéis e daqueles que forem pacientes. Esse versículo ele mostra a fidelidade do Senhor Jesus com as nossas vidas. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas provas, o Senhor ele é fiel para aquele que obedece a tua palavra e para aquele que obedece os seus ensinamentos, como está escrito em Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que os amam. A paz do Senhor Jesus. Para ser espírito de conselho, nós vimos a jovem Luísa de Porto Seguro. Agora, Leonardo, por favor. Bom, pastor, em Apocalipse 2, verso 10 e 11, a palavra do Senhor diz que nós não devemos temer o sofrimento e ser fiel até a morte. Sim. E Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da prova que estava diante deles, eles não temeram e foram fiéis ao Senhor até o final. E a igreja de Esmirna, ela foi fiel até o final e com isso ganhou a vida eterna. Sim. Bem, Eduardo, quer falar alguma coisa? Pastor, ali no capítulo 5 de Mateus, falando das bem-aventuranças, o capítulo 5, versículo 10, ele diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O Espírito de Conselho nos fala o seguinte: o temor ao sofrimento, não é? O Senhor encoraja a igreja a não temer isso e até o final, porque a grande resposta do Senhor é o seguinte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, fidelidade. O grande conselho à igreja naqueles dias foi esse: fidelidade até o final. Amém? Bem, irmãos, nós falamos aí sobre o espírito de conselho, a resposta da Luísa e o companheiro aqui, o Leonardo, falou. Agora nós vamos falar sobre o espírito de fortaleza, o espírito de conselho e de temor. As respostas são muito boas, nós não precisamos fazer muito comentário. No espírito de fortaleza, o Patrick Teixeira, o espírito de conselho, de aconselhamento e revelação, Larissa, e o espírito de temor, a Bárbara de Teresina. Vamos assistir e vamos passar automaticamente para o próximo bloco. Amém. Na pergunta 2, letra D, a operação do espírito de fortaleza na igreja de Esmirna identificamos em Apocalipse, capítulo 2, verso 9, na expressão tribulação e pobreza, mas tu és rico, e em Apocalipse, capítulo 2, verso 11, na expressão o que vencer. O Espírito do Senhor disse a essa igreja que enfrentariam tribulação, pobreza e até a morte. Mas os que fossem fiéis venceriam a morte, herdando a vida eterna em Cristo Jesus. A todos, a paz do Senhor Jesus. A ênfase da operação do Espírito de conhecimento e revelação na igreja de Esmirna pode ser encontrada nos versos 9 e 10 do capítulo 2 de Apocalipse. No verso 9, em específico na expressão eu sei as suas obras, e no verso 10 que diz: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor revelou à igreja de Esmirna que ela passaria pelo sofrimento, pela tribulação, mas ela sabia, através da revelação do Senhor, que haveria uma recompensa. A igreja que não tem o espírito de conhecimento e revelação, ao passar pelas tribulações, não entende. Porém, a igreja de Esmirna entendeu, devido a ela ter este espírito, esta operação do Senhor sobre ela. A paz do Senhor Jesus. A respeito do espírito de temor. E o verso que confirma o espírito de temor é o capítulo 2, verso 10, no livro de Apocalipse. Não temas. A expressão que está aqui em ênfase e relacionada ao espírito de temor. O Senhor Jesus, ele venceu por esta igreja. Ele era onisciente de tudo que Esmirna viria a enfrentar e, por amor, predisse
a essa igreja que ela passaria pelas ondas de perseguições, as 10 ondas de perseguições, e que a história destaca ter sido por meio dos 10 imperadores romanos. Né? Para confortá-la, ele disse que estaria presente nela, fortalecendo-a pela mensagem viva da doutrina. Nós vamos agora entrar no bloco das crianças. É um bloco especial que nós sempre dividimos o nosso programa em 2. Nós vamos agora cantar um hino junto com as crianças e depois vamos voltar para ver os vídeos. Amém? Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus virá, em breve virá. Jesus virá, a porta ele está. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, em breve ele vem. Guarda o que tens, Jesus presto vem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, irmãos, glória a Deus, Glória né? a Jesus. As crianças cantando, glorificando ao Senhor. Nós temos agora a pergunta das crianças intermediários. Lê Apocalipse capítulo 2, verso 2, letra A, e responda: onde estava a sabedoria da igreja de Éfeso? Nós temos o Pedro de Juiz de Fora, a Luísa de Palhoça e o Thales, a Taila de Porto Seguro. Vamos assistir os vídeos e voltamos. Leia Apocalipse capítulo 2, verso 2 e responda: onde estava a sabedoria da igreja de Éfeso? Vamos responder, Pedro? A sabedoria da igreja de Éfeso estava em trabalhar com paciência e saber o que era certo, rejeitando o que era errado. Amém? A todos? Amém. A Luísa vai responder agora a pergunta. Lendo Apocalipse 2:2, responda: onde estava a sabedoria da igreja de Éfeso? Estava a trabalhar com paciência, fazer a coisa certa e dizer não com a coisa errada. Ó Senhor! Lendo Apocalipse 2:2a, onde está a sabedoria da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso tinha sabedoria em saber o que estava certo e errado. E também ela tinha paciência para o Senhor Jesus e irmãos. Falar sobre crianças e não lembrar daquela menininha da semana passada é impossível, né? Uma gracinha, chamando até o pastor Gedeuti de vovô GG, não é? Nós temos agora também a pergunta da acessibilidade. Leia Apocalipse capítulo 2, verso 2, letra A, e responda: como era a igreja de Éfeso? Nós temos duas pessoas do grupo de acessibilidade, Moisés Rodrigues e Jacira Silveira, de Piedade de Catarinda. É isso mesmo. Piedade de Caratinga, desculpe, em Minas Gerais. Os nomes que de vez em quando a gente se esquece, né? Vamos ver a resposta dos dois, depois voltamos. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Moisés irá responder a pergunta das Cias, lendo Apocalipse 2:2. Onde está a sabedoria da igreja de Éfeso, Moisés? Quando eu vi, não podemos tentar o mal entrar no nosso coração. Só Jesus, a paz do Senhor Jesus, amém. Pergunta para acessibilidade. Jacira, como foi a igreja de Éfeso?
A igreja de Éfeso sofreu muito, Mas mas venceu. venceu. Isso, amém. A alegria de ver a Jacira lá de Piedade de Caratinga, uma senhora já respondendo a pergunta da acessibilidade. Nós estamos encerrando o nosso programa, lembrando que vocês não mandam vídeo, né? Você está gravando vídeo para a gente? Não, né? Não? Não, né? Então vamos gravar. Está inscrito no canal? Sim. Está inscrito no canal, tá? Sim. Então vamos nos inscrever no canal, gravar os nossos vídeos e lembrar das 3 letrinhas. Curtir, comentar e... o que mais? Compartilhar. Compartilhar. Isso você sabe, né? Amém. Curtir, compartilhar e comentar. Por quê? É bom vocês fazerem isso e darem um like, porque quanto mais like nós tivermos, a plataforma do YouTube vai oferecer o nosso programa. Amém? Amém. Daqui um pouco, às 19 horas, nós vamos ter o nosso culto e às 20 horas no YouTube. Peguem o link do culto de hoje à noite e passe para os seus convidados. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus, semana que vem estaremos juntos. A paz.